Nem bem o homem pôs os pés em Portugal. Já se falava mais do seu nome nos corredores do parlamento do que dos próprios deputados. Ninguém esperava que um moçambicano viesse de cabeça erguida, sem rodeios, sem medo de confrontar o sistema, sem precisar de máscaras políticas para se fazer ouvir. Venâncio Mondlane chegou, antes que as formalidades começassem, atirou na mesa uma verdade crua. Moçambique não precisa de alianças para enfeitar discursos, precisa de parceiros que tenham coragem de apostar numa mudança real, que não seja de fachada. Disse alto e claro que a sua vinda ao parlamento português não era para tirar fotografias ou apertar mãos. Era para falar do povo que sofre, do povo que morre sem esperança, do povo que clama por líderes que não se escondam atrás de promessas. O ambiente que se criou ali não foi de um simples acto protocolar, mas sim de um choque frontal entre a coragem de um homem e o comodismo de um sistema habituado a receber visitas formais e discursos vazios. Venâncio não foi buscar palavras bonitas para agradar a plateia, nem se escondeu atrás de discursos previamente ensaiados. Foi direto ao que interessa. Apontou o dedo às alianças políticas que se fazem só para manter o poder nas mãos de poucos, ignoram as reais necessidades do povo. Não se limitou a lamentar a situação do país, foi mais fundo. Falou das lágrimas das mães que enterram os filhos por falta de assistência médica. Falou dos jovens que crescem sem acesso à educação de qualidade e que, por isso, acabam empurrados para um ciclo sem fim de pobreza e desespero. Falou dos trabalhadores que dão o sangue nas machambas e nas obras, mas que continuam a viver em condições desumanas. O seu tom não era de quem pedia favores, mas de quem exigia respeito e justiça. E aquilo não foi dito de forma vazia ou teatral, mas com uma firmeza que se sentia no peito de quem ouvia. As palavras de Venâncio cortaram o ar daquele parlamento como uma lâmina afiada, expondo sem medo as feridas abertas do seu país. E não era só o tom da voz ou a força do olhar. Era a verdade dura que trazia na alma. Disse que não veio ali para buscar apoio em troca de favores, nem para fazer parte de jogos políticos que só servem para manter o povo preso num sistema podre. Veio para construir pontes de verdade, para encontrar parceiros que realmente queiram ver um Moçambique livre, justo e próspero. Disse também que já chega de alianças que só beneficiam os políticos, enquanto o povo continua na miséria. O que Moçambique precisa é de aliados sinceros, que não tenham medo de enfrentar os interesses instalados e que estejam dispostos a apostar numa mudança estrutural e profunda. Foi além da política. Falou da dignidade humana, do direito à vida, da liberdade, da justiça social. E deixou claro que este é o compromisso da sua candidatura. Não é mais um a querer um lugar ao sol, mas sim alguém que quer abrir caminho para o povo caminhar com dignidade. Mostrou que o tempo dos discursos decorativos acabou. E naquela sala onde tantos esperavam apenas mais uma visita protocolar, nasceu uma mensagem poderosa que iria marcar a memória de todos os presentes. Porque ali não estava apenas um político moçambicano em missão diplomática, mas sim um homem movido pela convicção de que a política deve servir o povo e não o contrário. E aquela postura inesperada, corajosa e direta, não só captou a atenção de todos, mas também deixou no ar uma certeza inquestionável. Venâncio Mondlane não veio para brincar, não veio para fazer figura. Veio para dizer o que muitos calaram durante anos e para mostrar que Moçambique tem filhos que se recusam a viver ajoelhados diante das injustiças. Ali, naquele exato momento, mais do que apresentar uma candidatura, ele apresentou uma causa, uma bandeira, um compromisso que não se dobraria diante de pressões nem se deixaria engolir pelos jogos sujos do poder. Cada palavra lançada foi como um grito de libertação para um povo que, por tanto tempo, esperou alguém que falasse com verdade, sem medo, sem máscaras. E essa postura de firmeza não foi apenas um gesto de coragem, mas o primeiro tijolo colocado num caminho que começava ali, mas que estava destinado a atravessar fronteiras e a incendiar consciências. E foi assim que, com um discurso que rasgava as formalidades e cortava a hipocrisia, Venâncio Mondlane não apenas marcou a sua presença no parlamento português, mas também lançou um novo capítulo na história da luta política moçambicana. Um capítulo onde a verdade não seria mais silenciada e onde a voz do povo passaria a ter o espaço e o respeito que merece.
O impacto das palavras de Venâncio Mondlane ainda pairava no ar quando ele deu o passo seguinte, sem recuar, sem mudar o tom, mantendo firme o olhar e o compromisso com a verdade. Depois de denunciar a falsa irmandade das alianças políticas, mergulhou fundo nas estratégias que sustentam a sua candidatura e explicou por que a sua visão não é um sonho passageiro nem uma promessa vazia. Não falou de projetos idealistas que só vivem no papel, mas de estratégias sólidas, construídas a partir da realidade dura que conhece nos bairros, nos distritos e nas províncias onde o povo vive e luta todos os dias. Fez questão de dizer que o seu movimento político não nasceu em gabinetes refrigerados, nem em hotéis de luxo, mas nas ruas onde o povo sente na pele o abandono dos sucessivos governos. Disse que o seu projeto começou nas conversas informais com os jovens sem emprego, com as mães que lutam para sustentar os filhos, com os professores que trabalham sem condições, com os trabalhadores que todos os dias enfrentam o sol e a chuva para garantir o pão de cada dia. Deixou claro que cada passo da sua estratégia eleitoral está enraizado na escuta atenta ao povo e na compreensão profunda das reais necessidades da população moçambicana. Explicou que não veio ao parlamento português para buscar legitimidade, porque a única legitimidade que reconhece é a do povo que o conhece e confia na sua luta. E ali, naquele ambiente onde muitos esperavam apenas mais um discurso político, Venâncio partilhou com firmeza as linhas mestras da sua candidatura, revelando um plano estruturado que vai muito além de palavras bonitas. Falou da aposta na juventude como força motriz do desenvolvimento, prometendo não apenas criar programas de emprego, mas mudar a própria estrutura econômica do país para que os jovens deixem de ser mão de obra barata e passem a ser protagonistas da economia. Disse que aposta na educação como pilar fundamental para o futuro, mas não numa educação teórica e desconectada da realidade, e sim numa educação que capacite, que prepare para o mercado de trabalho, que valorize as línguas e culturas locais e que seja um instrumento real de transformação social. Mostrou-se convicto de que o desenvolvimento de Moçambique não pode continuar dependente de ajuda externa ou de investimentos que só beneficiam os grandes grupos econômicos. Disse que a sua estratégia passa pela promoção de um setor privado nacional forte, capaz de gerar emprego, riqueza e oportunidades reais para os moçambicanos. E explicou como pretende combater a corrupção, não apenas com discursos de boas intenções, mas com mecanismos de controlo real, transparência, participação comunitária e fiscalização efetiva dos atos públicos. Disse que vai apostar na descentralização efetiva do poder, dando mais autonomia e capacidade de decisão às províncias e aos municípios, para que o desenvolvimento seja sentido em todos os cantos do país e não fique concentrado apenas nas grandes cidades. E enfatizou que tudo isso não será possível sem um novo pacto social, baseado na confiança mútua entre governantes e governados, num pacto onde a palavra dada tenha valor, onde o compromisso assumido seja cumprido e onde a justiça social não seja apenas um conceito teórico, mas uma realidade vivida no dia a dia dos moçambicanos. Foi neste momento que Venâncio fez uma pausa, não para descansar ou suavizar o discurso, mas para dar espaço à reflexão daqueles que o ouviam. E nessa pausa carregada de sentido, ficou claro que não estava ali a vender sonhos, mas a partilhar um compromisso sério, uma visão de futuro alicerçada em estratégias claras, reais e possíveis de serem concretizadas com vontade política e coragem. Disse que não acredita em mudanças feitas de cima para baixo, mas em processos construídos de forma participativa, ouvindo o povo, envolvendo as comunidades e valorizando o saber local. Garantiu que a sua campanha será uma plataforma aberta de diálogo, onde cada cidadão terá voz e será ouvido, porque acredita que o verdadeiro poder emana do povo e deve ser exercido para o benefício de todos e não de uma minoria privilegiada. E enquanto partilhava estas estratégias, Venâncio deixou claro que não teme enfrentar os poderes instalados, que não se curva diante de interesses econômicos ou políticos, porque a sua única aliança é com o povo moçambicano. E foi com esta postura que reforçou a sua mensagem de que a mudança não virá das velhas práticas políticas, mas de uma nova forma de fazer política, centrada na verdade, na justiça e no compromisso inquebrantável com a dignidade humana. Não deixou dúvidas de que a sua candidatura não é mais uma aposta para fazer número ou para garantir lugar em parlamentos.
É um movimento de transformação, uma força de mudança